que é a ansiedade, né? O que ela nos causa, como nós nos sentimos. E às vezes a gente não consegue nem dormir, às vezes não conseguimos nem sair fora de casa, não temos paz, não temos tranquilidade. Muitas vezes deixamos até de buscar o Senhor, porque a ansiedade é tal que nós esquecemos até que nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida de todas as situações e que está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor fala a respeito de ansiedade. Será que Deus fala a respeito desse tema? Ou será que nós mesmos aqui estamos vivendo num momento, num tempo em que as pessoas estão num corre-corre tão grande, com tantas situações assim difíceis e muitas vezes assim complicadas mesmo, né? Que nós nos entristecemos, que nós perdemos a paz, que nós perdemos a alegria, que nós ficamos ansiosos sem saber, né, como será o dia de amanhã, porque a ansiedade é justamente não viver no presente, é viver no futuro, e nós temos que viver no nosso dia, né, cada dia. Não podemos viver no passado e muito menos no futuro, e a ansiedade é justamente isso. E o Senhor nos diz na sua palavra: basta a cada dia o seu mal. E é justamente nisso que nós temos que nos firmar, né? O que é que a palavra do Senhor diz? E se você quiser acompanhar, está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz justamente assim a respeito da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ainda continua assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí, quem disse essas palavras, né, foi o apóstolo Paulo, na Bíblia, no livro de Filipenses, no Novo Testamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E esse trechinho aqui, né, de coisa alguma. Ou seja, nada nesse mundo, nada nessa vida é para deixar você ansioso. Então, quando bater essa ansiedade, quando bater esse sentimento horrível que é a ansiedade, a qual muitas vezes nos paralisa, lembra dessa palavra, coisa alguma, porque coisa alguma vale deixar ou tirar a tua paz, ok? E aí ele continua dizendo, em tudo, porém, porque primeiro ele fala, não estejais ansiosos, não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, as vossas orações. Então, um dos motivos que nos deixa ansiosos é porque, gente, muitas vezes, aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, nós não fazemos. Muitas vezes, as situações que nos causam ansiedade acabam nos afastando e não nos aproximando do Senhor, né? Em tudo, porém, em tudo sejam conhecidas diante de Deus. O que é que aflige o seu coração? O que é que te angustia? Quais são as situações? Quais são os sentimentos? Quais são os problemas que você está vivendo? Né? Qual é aquilo que está tirando a sua paz, roubando a sua paz? Não viva só com esse problema, não viva sozinho com essa situação. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Deus quer conhecer o seu problema, Deus quer conhecer o que tira a sua paz. Ele faz questão, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. E quando você trouxer essas situações a Deus, é a Deus que você deve levar. Essas mesmas situações, essas mesmas orações têm que ser levadas de que maneira, de que forma? Você orou
E você tem que confiar, você tem que entregar no Senhor, você tem que entregar ao Senhor, você tem que confiar nele. E aí a confiança te leva a que passo? As vossas petições, pela oração e pela súplica, de que maneira? Com ações de graças. É acreditando que Deus tomou para si aquilo que está tirando, aquilo que está roubando, aquilo que está levando a sua paz. É isso que o Senhor quer, que as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam levadas a Deus. Existe, inclusive, gente, uma historinha de um pessoal, né, um pedreiro, que estava construindo uma casa, e você sabe que nesse trabalho, né, de construção, o que acontece é que, para agilizar mais, né, quem já tem prática, eles passam, né, os blocos, os tijolos, com muita rapidez um para os outros. Infelizmente eu não vou poder demonstrar aqui para você, mas só para você ter uma noção, quando um tijolo vem para você, você não pode segurar e depois lançar. Você tem que receber e fazer assim, lançar, né? Você recebeu e lançou para o próximo que vem, né? Para o próximo que vai pegar aquele tijolo e assim por diante, para que a coisa agilize. Só que chegou um rapaz novo nessa construção e ele não sabia disso justamente porque ele era novo. Então ele, quando o pedreiro, né, ou a pessoa lá, jogava o bloco para ele, ele segurava com as mãos. E nisso ele ia arranhando, porque é pesado, né? E justamente, muitas vezes o que acontece conosco é isso. Os problemas, as situações, né, os questionamentos que nós temos, porque justamente como eu te falei, a ansiedade é você viver no futuro, você não vive no aqui e no agora, você vive no futuro. E se eu não conseguir pagar essa prestação, e se eu não conseguir terminar a minha faculdade, e se o meu marido me abandonar, e se eu terminar o meu relacionamento, e quando a velhice chegar, e se eu ficar doente, e se eu não conseguir ficar boa dessa enfermidade? Ou seja, são tantos questionamentos, são tantas perguntas que vêm dentro do nosso coração, dentro de nós, que é isso que nos rouba a paz. Então, muitas vezes nós até oramos, mas nós seguramos, nós não largamos, nós não abandonamos, nós não damos ações de graças, né? Nós não louvamos a Senhor, nós não descansamos o nosso coração por saber que está na mão do Senhor. Ele cuida de todas as coisas. E nós sabemos que na Bíblia inteira, Deus tem vários exemplos, várias situações de como Ele trata os seus filhos, de como Ele trata cada situação, principalmente quando nós demonstramos fé, quando nós colocamos a nossa fé em prática, porque é justamente isso que o Senhor quer, e é isso que a palavra dele diz, né? Deus, Ele se agrada quando nós colocamos a nossa fé nele, né? Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele. Então é isso que o Senhor quer para a sua vida. Coloque as situações que te afligem nas mãos do Senhor e largue. Não segure, porque você vai se machucar e você vai perceber que o que acontece? Que a paz não está vindo. É porque você não abandonou na mão do Senhor. É porque você não está confiando em Deus. E aí Paulo, ele diz assim, olha, depois que você faz tudo isso, que é justamente o que eu estou falando, no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E veja bem, gente, que é uma paz que excede o entendimento. As pessoas não conseguem perceber como que você pode ter paz, como é que você pode estar tranquila. É porque você colocou nas mãos do Senhor. Poxa, eu estou desempregada, mas eu confio em Deus, nada vai me faltar. E na hora certa o Senhor vai abrir uma porta. Eu estou fazendo tudo que é necessário, buscando, e eu sei que o Senhor vai abrir uma porta. Ah, eu creio nisso. Ele vai abrir uma porta. Você só não pode ficar ansioso, você só não pode
é ficar murmurando, porque Deus não se agrada dos murmuradores, daqueles que ficam reclamando o tempo todo. Então, gente, não cometa esse pecado. Se alegre em Deus, porque você tem um Deus que pode tudo, que é poderoso, que tem tudo em suas mãos, que está no controle de todas as coisas, que não esquece os seus filhos, que ama os seus filhos, Ele ama você, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Ele vai abrir uma porta. Então, entrega na mão do Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E a paz de Deus que excede a todo entendimento. Você não consegue entender porque você tem paz. E aí ele continua, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará. Esse verbo é justamente como pense aí numa questão, né, de militares, né? Uma situação aí de um campo militar, onde tem aqueles militares que tem que seguir ordens, então tem ali os soldados, né, os guardas, aquelas pessoas que estão ali num portão, e ali eles têm uma ordem de só deixar pessoas que forem cadastradas, pessoas que estiverem liberadas para passar. Fora isso, seja em qualquer hora do dia, se você não tiver cadastrado, se você não tiver autorizado, aquele guarda, aquele soldado, aquele militar, aquela pessoa que está ali seguindo ordens, não deixa e não vai deixar ninguém passar. Da mesma forma é o que o versículo aqui, verso 7 de Filipenses está dizendo. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que está dizendo. Seu coração vai ter paz e nada vai entrar, porque o Senhor é quem guarda o seu coração, guarda a sua mente. Por quê? Porque você está confiando tudo nele. E é justamente isso que você tem que fazer, confiar no Senhor. E é justamente essa a condição. E finalmente, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, né? Se nisso existe louvor, seja isso que ocupe o vosso entendimento, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que Paulo diz isso? E pra gente também, porque muitas vezes nós ocupamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento com tudo que é contrário a isso que o apóstolo Paulo diz, né? Muitas vezes de que maneira? Com notícias horríveis, né, na televisão, com aquelas informações que muitas vezes nós encontramos no Facebook, ficamos lá, viajando horas em horas com coisa que nos entristece, que nos rouba a esperança, que nos rouba a paz, que nos rouba a fé, porque muitas vezes nós acreditamos em tudo que passa na mídia, e muitas vezes são notícias mentirosas, do que crermos na palavra de Deus. Então, meus queridos, essa era a mensagem que eu queria trazer para você, né? Uma reflexão de fé, uma reflexão de paz, uma reflexão de esperança, uma reflexão de amor, de que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Amém? Se você gostou, se falou ao seu coração, não esquece, deixa aí a sua curtida. E, bom, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.